Eu hoje vou apresentar a luta contra a opressão a partir desse livro, né, do livro Caliban e a Bruxa, de Silvia Federici. Eu quero dizer que é ótimo apresentar depois da contribuição de tantos outros colegas e da minha orientadora também, da Ivana, porque eu vou tentar fazer também algumas conversas com as apresentações anteriores. Como eu disse, a estrutura vai ser dada por Caliban e a Bruxa, de Silvia Federici, que é italiana, marxista, professora da Universidade de Hofstra, nos Estados Unidos, e é também uma das teóricas feministas mais importantes da atualidade. Caliban e a Bruxa é um livro de quase 500 páginas, traz 30 anos de trabalho, né, de pesquisa em busca de respostas para essa questão. Qual é a origem da opressão e da exploração das mulheres no capitalismo? Ela diz que seu livro é uma contribuição ao movimento de libertação das mulheres, em especial ao combate à subordinação das mulheres aos homens, e Caliban e a Bruxa fala sobre a resistência das mulheres, fala sobre a transformação do corpo em máquina de trabalho, fala para cumprir determinadas funções sociais e fala também da desumanização dos corpos. Eu não vou seguir uma apresentação desse livro conforme em capítulos, né? Eu preferi destacar alguns temas e seguir de acordo com esses temas, né? Como a Ivana estava falando, a Frederici veio aqui no ano passado, 2019, lotou o Memorial da América Latina, no auditório da USP também, e nesses espaços a gente viu uma Frederici durinha, falando em inglês, e com a participação da plateia regulada, intermediada, enfim, com tradução simultânea. Já em Salvador, na UFBA, foi completamente diferente. Eu assisti a transmissão ao vivo pela internet e vi uma Silvia Federici solta, falando em espanhol, quase em portunhol. A gente também pode ver um auditório lotado de mulheres das mais diferentes origens. Observamos também um grande número de mulheres negras confraternizando verdadeiramente, mesmo que estivessem sentadas no chão, mesmo que amontoadas. A explicação, né, foi dada logo no início da transmissão, cortes no Ministério da Educação que atingiram em cheio as universidades e tornaram impossível arcar com os custos de iluminação e refrigeração de um lugar maior para dar mais conforto a uma plateia formada por mulheres e principalmente mulheres negras, né? Landon Winder destacou em um artigo que as tecnologias podem incorporar formas específicas de poder e autoridade e podem conter certas propriedades políticas. Eu lembro que Ivana Bentes, no debate sobre teoria do drone e contravencionalidades, destaca que dispositivo não é apenas um aparato tecnológico, é qualquer processo que tenha a capacidade de modelar, controlar, direcionar condutas e nos configurar. No meu entendimento, é a caça às bruxas como dispositivo de opressão das mulheres que Frederici explica no livro. Então, ela coloca, né, a caça às bruxas como essa articuladora dessa história para comprovar sua tese, né, ela volta à Idade Média para analisar a transição do feudalismo para o capitalismo pela perspectiva das mulheres, do corpo e da acumulação primitiva. Recupera a história de revoluções e motins que servos, que ela chama de proletariado medieval, travaram contra o poder feudal. Sua pesquisa mostra que o capitalismo não foi um processo econômico e social que evoluiu a partir do feudalismo. Para ela, o capitalismo foi a resposta dos senhores feudais à luta antifeudal. Ela também encontrou no meio dessas histórias não contadas um movimento de mulheres que se opunha à ordem estabelecida e lutava contra normas sexuais dominantes e outras formas de vida em comunidade, opondo-se tanto ao feudalismo quanto ao regime que estava por vir. Ainda se dissemina a ideia de que a evolução do feudalismo, portanto, o capitalismo, é um movimento de libertação, como algo positivo. Sobre essa perspectiva, a pensadora é categórica. O que sobra do feudalismo são as enfermidades, a guerra, a fome e a morte. E aí a gente vê, né, guerra, a gente vê enfermidades, e a gente vê isso, e a gente vê tudo isso acontecendo ao longo do tempo, né?
Aí tem mulheres protegidas em relação com a gripe espanhola, né, nessa foto, e finalmente a Covid, a gente tendo que usar as mesmas máscaras, né, desde para combater a morte, a guerra, a fome e tudo mais. No encontro em que debatemos o Parlamento dos Corpos, Sujeição e Insurgências, Ivan Acioli e Emily Azarias trouxeram as contribuições de Achille Mbembe e Bell Hooks. Mbembe elabora um pensamento racial a partir da Europa e mostra como o capitalismo se consolidou através da exploração do corpo negro. E Hooks destaca a importância do conhecimento sobre a própria história na luta contra a opressão, assim como o perigo da história única. Frederici recusa a história única e nos mostra que as mulheres lutaram e resistiram. Ela recuperou que a vida das mulheres no feudo não era nenhum mar de rosas, mas algumas delas herdavam feudos e até administravam. A historiadora conta também que o trabalho doméstico não era tão desvalorizado e não havia uma divisão sexual do trabalho. Todo o trabalho contava para a subsistência do feudo, mas tudo no feudo era do senhor feudal, e os servos, então, travavam lutas intensas para preservar o excedente do seu trabalho, seus produtos e também ampliar seus direitos econômicos e jurídicos. Os conflitos eram sempre muito violentos, né? E resultaram na substituição do trabalho por pagamento em dinheiro pelo uso da terra, né? Para que os servos pudessem usar a terra. Com isso, a servidão praticamente acabou, mas os camponeses mais pobres, que tinham pouca terra e sem capacidade de comercializar seus produtos, perderam até o pouco que tinha, porque contraíram dívidas crônicas, pegavam emprestado a conta de colheitas futuras, às vezes por uma seca, ou uma enchente, uma epidemia, enfim, não dava certo, e o camponês acabava ficando até sem a terra. Frederici diz que os efeitos da monetização, coisa que a gente vê hoje, né? Assim, não tá muito, essa realidade também não está tão distante da gente, né? Frederici diz que os efeitos da monetização da vida econômica foram destrutivos e excludentes. O dinheiro e o mercado dividiram o campesinato, transformaram as diferenças de rendimento em diferenças de classe e produziram uma massa de pobres que só conseguia viver graças a doações periódicas. Essa massa de pobres, na verdade, era formada basicamente por heréticos, uma parte do campesinato que foi alvo da pregação inflamada do clero. A heresia popular resistia à crescente economia monetária e reinterpretava a tradição religiosa em relação à difusão de ideias e aos costumes. Viviam da criação de pequenos animais, pequenas hortas e basicamente de esmolas. Nas seitas heréticas, as mulheres eram consideradas como iguais, tinham basicamente os mesmos direitos que os homens, desfrutavam e até desfrutavam de uma vida social. Podiam pregar, tinham mobilidade para comercializar, podiam batizar outros sacramentos, né, ministrar outros sacramentos, inclusive adoravam uma figura feminina chamada Senhora do Pensamento. Veja bem, Senhora do Pensamento. Os heréticos tinham um severo voto de castidade que permitia a homens e mulheres viverem juntos, sob o mesmo teto, sem serem casados. Num tempo em que a reprodução era incentivada, as taxas de natalidade dos heréticos começaram a despertar muita atenção. A igreja parou de incentivar a doação de esmolas e a valorizar o trabalho. A mendicância e o ócio passaram a ser vistos como sinônimo de vadiagem e fraude. Os heréticos foram acusados de cultuar animais para fins sexuais, promoverem orgias, voos noturnos, sacrifícios de crianças e adoração do diabo. Né? Aí está nessa figura, fala assim, 4 mulheres, 3 das quais bruxas. A Silvia alerta, né, que as mulheres hereges, elas não foram responsáveis pela revolução sexual, mas o grande número de referências ao aborto e uso de contraceptivos nos registros de punição, claro, registro de punição, né,
fez entender que as hereges, de alguma maneira, tentavam controlar sua função reprodutiva. Essa tentativa de controle de reprodução ameaçava a nova estabilidade econômica e social, e, a partir daí, houve o deslocamento da perseguição do homem herege, que na época era bastante perseguido, para a mulher, que passou a ser chamada de bruxa. Vivi, deixa eu fazer uma intervenção rápida aqui, que eu acho que é muito importante esse ponto, né? Porque a Silvia Frederick, ela está apresentando o corpo da mulher como uma máquina, né, do próprio capitalismo, né? Esse controle do corpo, da reprodução, do número de filhos, dos filhos para a agricultura, como era uma visão... Como mercadoria mesmo, né? Exatamente, é o início de uma visão do corpo da mulher como uma mercadoria a ser negociada, seja através das questões do casamento, seja através das questões da reprodução, ou seja, ela é uma máquina, né, de produção de mão de obra também. De né? mão de obra, Exato, e essa tentativa de tirar absolutamente a autonomia, né, desse corpo, dessa máquina de produção, dessa base material, né, de produção, enfim, de seres e subjetiva que são, né, as mulheres. Então, é muito importante, né, esse domínio do corpo da mulher. E ela faz isso de uma maneira absolutamente brilhante, né? Essa autopercepção do corpo das mulheres que produzem e que reproduzem a humanidade como máquina que tem que ser dominada pelos diferentes sistemas. Aqui também a gente já vê um procedimento que, enfim, é usual, aliás, que continua, né, e que marca o mundo contemporâneo, que é a questão dessa demonização, né? Então, a demonização das práticas autonomistas, seja a questão do aborto, seja essa questão, né, da química, do domínio das ervas que interrompem a reprodução, que fazem, enfim, dormir, ou que aumentam ou gerem a sexualidade ou as doenças, ou seja, isso é um poder, né? E como essas mulheres são associadas, o laboratório da bruxa é o laboratório... É o grande laboratório. Exatamente. Hoje, né? E como isso é criminalizado. Mas a igreja... De produção de conhecimento. Produção de conhecimento, domínio da máquina reprodutiva e do corpo. Eu só queria fazer essa articulação antes de você continuar. Claro. Muito incrível esse momento da Silvia Frederick. Né? Não, ela é muito certeira nessa percepção, né? Por isso que a gente traz esse texto de forma muito acertada nessas controvérsias, né? Ela vai apontar em alguns filósofos e sociólogos consolidados, né, como Marx e Foucault. Ela vai apontar algumas controvérsias ali nos seus estudos, né? Mas, enfim, eu vou chegar lá. A igreja, gente, ela não poupou esforços para apagar os hereges, né? E aí o Papa criou uma das instituições mais perversas, né, da história da repressão estatal, justamente o que você estava dizendo, Ivana, a Santa Inquisição, né? A repressão estatal, né? Responsável por matar milhares de pessoas na fogueira, a Inquisição funcionou por conta dos procedimentos. A prisão olha como parece o desenho da ditadura, né? Da ditadura que a gente teve no Brasil. A prisão de suspeitos era planejada em segredo, e até mesmo de sistemas de delação premiada, como a gente vê, olha, prisão de suspeitos planejada em segredo, batida das autoridades públicas em reuniões dos hereges, até que essas reuniões foram consideradas como clandestinas e pessoas que participavam consideradas suspeitas e chamadas a comparecer ante um tribunal. Mas a razão não era comunicada. As investigações corriam em sigilo, tanto sobre as acusações quanto daqueles que denunciavam. Os suspeitos eram liberados se dessem informações sobre seus cúmplices e prometessem manter confissões em silêncio. Assim, quando os hereges eram presos, ninguém sabia se alguém da sua congregação havia sido denunciado. O legado da Inquisição é uma cultura de denúncia, de suspeita, que depende da denúncia anônima e da detenção preventiva e que trata os suspeitos como se a sua culpabilidade já tivesse sido demonstrada. O preço da resistência foi o extermínio
que causou o desmoronamento do mundo matriarcal. A caça às bruxas destruiu todo um universo de práticas femininas, de relações coletivas, de sistemas de conhecimento que haviam sido a base do poder das mulheres na Europa. As mulheres foram submetidas a mais de 2 séculos de terrorismo do Estado, retratadas como selvagens, mentalmente débeis, de desejos insaciáveis, rebeldes, insubordinadas, incapazes de autocontrole. No século XVIII, o cânone foi revertido e deu origem a uma mulher domesticada, passiva, assexuada, obediente e moralmente melhores do que os homens, capazes, inclusive, de exercer uma influência positiva sobre eles. Então, aí a gente tem aquela figura, né, a bela, recatada e do lar, né? No que diz sobre a sexualidade, a sexualidade de homens e mulheres foi duramente atacada, né? E no encontro sobre assimetrias, invisibilidades e hipervisibilidades, Andrei Chagas contou que, ao longo da história, a sexualidade foi moldada por algumas instâncias: igreja, medicina, psicologia, psiquiatria, até a homossexualidade sair do campo da patologia e ser o que é hoje. Foi produzida muita diferença dentro da própria homossexualidade. Nessa apresentação, né, também falou Ribamar de Oliveira e Said Mansur, também contribuíram com o debate sobre a construção do sujeito e assujeitamento, relações de poder, potência e resistência, com Michel Foucault e Judith Butler. O desejo sexual foi transformado num fator de poder da mulher sobre o homem que precisava ser quebrado, porque a mulher virava a cabeça do homem. Tentavam até roubar os poderes mágicos das mulheres para a reprodução, né? Sem sucesso, a Igreja chegou ao ponto de elaborar um catecismo sexual, prescrevendo em detalhes as posições permitidas. Na verdade, só tinha uma: os dias de fazer sexo, os dias permitidos para fazer sexo, com quem era permitido e proibido e para que finalidade? Apenas para a reprodução. O desenvolvimento das cidades, novos modos de produção e acumulação de riquezas, a doença da peste, as doenças, né, as enfermidades, tornaram a reprodução ainda mais valorizada, porque aquilo que a Ivana falou, a massa de trabalhadores foi bastante reduzida e precisava precisava produzir cada vez mais. Era preciso fazer os jovens ficarem. Então, as autoridades adotaram uma política que oferecia sexo gratuito, permitia a abertura de bordéis e toda uma sorte de estímulo sexual aos homens jovens. Essa postura acabou criando também uma hostilidade em relação às mulheres. Na França, por exemplo, praticamente descriminalizava o estupro caso as vítimas fossem pobres. Em Veneza, o estupro de mulheres proletárias solteiras raramente tinha consequência algo além de um puxão de orelhas, até mesmo nos casos frequentes de ataque em grupo. Assim como acontecia há pouco tempo na Índia, aconteceu no Brasil, e, enfim, né, com a menina lá de Niterói, enfim, e a outra lá em Guadalupe. Com a reputação destruída, né, as mulheres abandonavam as cidades ou passaram a se dedicar à prostituição. A legalização do estupro criou um clima intensamente misógino que degradou todas as mulheres, qualquer que fosse sua classe, e também insensibilizou a população diante da violência sofrida pelas mulheres. A autora critica a teoria Foucaultiana, afirmando que ela só pode ser defendida à custa de incríveis omissões, uma das quais a caça às bruxas. Para Silvia, se Foucault não tivesse desenvolvido o conceito de biopoder a partir de um sujeito universal e abstrato, teria visto que a tortura e a morte foram colocadas a serviço de uma forma de trabalho que só pode ser exercida por mulheres, a procriação. Né? Ela critica esse sujeito universal, né? Controvérsias. Forças da razão em oposição aos baixos instintos do corpo. Corpo de trabalhadores e artesãos expropriados foram obrigados, sob violência, a trabalhar por um salário. Corpo no desenvolvimento de uma economia capitalista em que o trabalhador foi convertido em livre dono de sua força de trabalho. Livre, entre muitas aspas, né? Com muitas aspas.
e dar-lhe repressão ao corpo, né? Estabeleceram-se castigos para a nudez e também para outras formas improdutivas de sexualidade e sociabilidade. Era proibido beber, praguejar e insultar. A partir do progresso de uma engenharia social, uma nova concepção e uma nova política sobre o corpo começaram a tomar forma. A novidade foi o ataque ao corpo como fonte de todos os males. Por que o corpo foi tão importante para a política estatal? A obsessão do corpo refletiu o medo que o proletariado inspirava na classe dominante e na administração do Estado, consequentemente, constantemente ameaçado por distúrbios e desordens sociais. E aí a gente tem o corpo dócil, né? Aí nessa terceira imagem, o corpo dócil super preparado para não causar a desordem social, né? Sobre as questões relacionadas ao modelo econômico capitalista, Federici defende que a expropriação dos meios de subsistência dos trabalhadores europeus e a escravização dos povos originários nas Américas e da África não foram os únicos meios pelos quais o proletariado mundial foi formado e acumulado, né? Ele não foram os únicos meios de acumulação, produção e acumulação de riqueza. Esse processo transformou o corpo em máquina de trabalho e submeteu as mulheres à reprodução da força de trabalho, ou seja, gestação, parto e criação. Destruiu o poder das mulheres por meio da caça às bruxas. E, finalmente, ela fala que o capitalismo não foi só um sistema econômico caracterizado pela acumulação de capital e exploração do trabalho. Também foi uma acumulação de diferenças e divisões dentro da classe trabalhadora, em que as hierarquias construídas sobre gênero, assim como sobre raça e idade, se tornaram também constitutivas da dominação de classe e da formação do proletariado moderno. Ela tem uma crítica à teoria marxista, porque ela não consegue relacionar, ela sai dessa ideia, né, de relacionar a acumulação capitalista com a libertação do trabalhador, não relaciona isso, nem a chegada e nem o capitalismo como um momento de progresso histórico. Ela afirma que o capitalismo não libertou a humanidade da escassez, a gente continua produzindo em excesso, mas esse excesso não livra o mundo das necessidades, né? O mundo não se tornou menos violento com a maturação das leis da economia, muito pelo contrário. A cada fase da globalização capitalista, crises, incluindo a atual, vem acompanhada de um retorno dos aspectos mais violentos da acumulação primitiva, criando formas de escravidão mais brutais e mais traiçoeiras. Ela faz outra crítica a Marx, que nunca reconheceu que a procriação poderia se tornar um terreno de exploração e, pela mesma razão, um terreno de resistência. Ele nunca imaginou que as mulheres pudessem se recusar a reproduzir ou que essa recusa pudesse ser uma parte da luta de classes. Tampouco imaginou que mulheres e homens pudessem ter interesses distintos no que diz respeito a ter filhos. Tipo, se só as mulheres engravidam, logo é natural que desejem engravidar. Enquanto a resposta à crise populacional na Europa foi a subjugação das mulheres à reprodução, nas Américas a colonização destruiu 95% da população nativa. E na África, a resposta foi o tráfico e o sequestro e o tráfico de 4 milhões de pessoas escravizadas para trabalhar nas colônias do Novo Mundo. Federici enfatiza que a escravidão foi essencial para a história do capitalismo. E assim como a caça às bruxas, foi um imenso laboratório para a experimentação de métodos de controle do trabalho. No início da conquista, servos condenados por dívidas trabalhavam lado a lado dos africanos escravizados. Federici tem uma história interessante que ela conta que nas Bermudas, por exemplo, e em Barbados, servos conspiravam junto com os escravizados africanos. Daí eles foram descobertos. Então, a possibilidade de... E aí isso encheu de medo a mente da classe dominante europeia, porque a hostilidade desses grupos com os senhores também era igualmente intensa. Aí tem um ataque, né, indígena sendo feito a pessoas brancas, né? Então,
na segunda metade do século XVII, começaram a limitar o uso de servos, pessoas brancas, introduzindo uma legislação destinada a separá-los dos africanos. No início do século XVIII, as fronteiras raciais foram irrevogavelmente traçadas, as hierarquias raciais foram construídas, frustrando a possibilidade de aliança entre brancos, negros e indígenas. No momento decisivo ocorreu quando a escravidão foi transformada em condição hereditária e foi dado aos senhores de escravos, de escravizados, o direito de espancá-los e matá-los. Casamentos entre negros e brancos foram proibidos. E no final do século, as colônias da América do Norte haviam passado de uma sociedade com escravos para uma sociedade escravista. E a possibilidade de solidariedade entre essas pessoas, entre essas diferenças, havia sido seriamente enfraquecida. Branco nas colônias não significava, não era só uma distinção de privilégio econômico e social, servia para designar também aqueles que, até 1650, tinham sido chamados de cristãos, depois de ingleses ou de homens livres. Ou seja, também era um atributo moral, o meio pelo qual a hegemonia foi também naturalizada. Novas leis demonizavam a relação entre mulheres brancas e homens negros, a caça às bruxas na Europa estava chegando ao fim, mas nas colônias inglesas logo se tornariam os Estados Unidos, todos os tabus que rodeavam as bruxas e os demônios negros estavam sendo revividos às custas dos homens negros e das mulheres negras. No México e no Peru, foi introduzida uma nova hierarquia social e sexual que privou as mulheres indígenas de sua autonomia e deu a seus familiares homens mais poder sobre elas. As autoridades espanholas promulgavam leis que dispunham que ninguém podia se separar do marido ou da mulher, o que significava que mulheres seriam forçadas a seguir seus maridos, gostando ou não. No território do que hoje é o Canadá, essa tribo Innu, né, os franceses ficaram impressionados pela generosidade dos Innu, dessa tribo que a gente está vendo aí no slide. Seu senso de cooperação e pela sua indiferença com relação ao status. E se escandalizavam com sua falta de moralidade, inclusive com o fato de que os Innu se recusavam a castigar seus filhos. Os franceses entenderam que os Innu precisavam de novas concepções, como propriedade privada, autoridade e superioridade masculina. Decidiram que os homens Innu receberiam um treinamento especial em supremacia masculina. Na verdade, os franceses queriam induzi-los a se tornarem sócios confiáveis no comércio de peles. Tinham que formar uma solidariedade entre homens, mesmo de diferentes origens, e acabar com a solidariedade que os homens daquela comunidade tinham com suas mulheres. A caça às bruxas nas Américas foi, sobretudo, um meio de desumanização e assim, uma forma de repressão que servia para justificar a escravidão e o genocídio. Quando os espanhóis e portugueses definiram as populações indígenas como canibais, adoradores do diabo, sodomitas, eles respaldaram a ficção de que a conquista não foi uma luta desenfreada por ouro ou prata, mas foi uma missão de conversão. E essa alegação ajudou as coroas espanhola e portuguesa a obter a bênção papal, que, por sua vez, recebeu a autoridade absoluta da Igreja nas Américas. Tal alegação também eliminou aos olhos do mundo e, possivelmente, dos próprios colonizadores, qualquer sanção contra as atrocidades cometidas contra negros e indígenas, que a gente vê aqui, né? Não tinham nenhuma sanção contra negros e indígenas, funcionando assim como uma licença para matar. Mas a caça às bruxas não destruiu a resistência dos povos colonizados. Seu vínculo com a terra, com as religiões locais, com a natureza, sobrevivendo assim à perseguição, devido principalmente, de acordo com Federici, à luta das mulheres. Olha aí a Harriet Tubman, né, libertando, na verdade foram 700 e poucos escravos, né, mas é muita coisa, dá para se libertar,
daquele navio a vapor. Basicamente, ela dá essa liderança às mulheres, né, porque elas proporcionaram uma fonte de resistência anticolonial e anticapitalista durante mais de 500 anos, e isso é extremamente importante nesse momento em que assistimos um novo assalto de recursos naturais e humanos, especialmente em relação às populações originárias. Devemos repensar a maneira como os conquistadores se esforçaram para dominar aqueles a quem colonizavam e repensar também o que permitiu aos povos originários subverter esse plano, resistindo à destruição do seu universo social e físico. Eu lembro que nesse debate, né, da semana retrasada, né, a Andrei e Ivana falaram sobre Ailton Krenak, né, e destacaram, né, a fala dele sobre as estratégias de sobrevivência dos povos originários, enfatizando as diferenças de cosmovisões, mas alertando sobre o perigo de uma humanidade única, né? Até que eu peguei uma frase aqui que destrói outros saberes que poderiam tornar a vida humana menos decadente, né? A Ivana que falou isso naquele encontro que a gente teve. Na África, a caça às bruxas, quer dizer, ela diz que na África também ocorreu a caça às bruxas, e que essa caça sobrevive até hoje como um instrumento-chave de divisão em muitos países, especialmente naqueles que, em determinado momento, estiveram implicados no comércio de escravizados, como na Nigéria e na África do Sul. A Federici deu aula durante 10 anos na Nigéria, e no tempo que ela ficou lá, ela observou a incidência do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional naquele país, né? Essas instituições emprestaram dinheiro para promover a recuperação econômica do país, mas para isso foi imposta a adoção de uma receita universal, né, para a recuperação econômica. Ou seja, um programa de ajuste estrutural que trouxe fenômenos associados à gênese do capitalismo. Ela viu, de novo, né, os cercamentos expropriando milhões de produtores agrários na Nigéria, o fim de relações comunitárias, inclusive no que se refere ao uso e ocupação da terra, diferente da gente, né, com formalização de posse da terra, né, pauperização em massa, disciplina e criminalização dos trabalhadores por meio de políticas de encarceramento, tão bem descritas por Foucault no estudo sobre a história da loucura. Ela diz que está em curso na África uma nova caça às bruxas. Essas mulheres são mulheres que vivem numa tribo isolada em Gana. Elas foram isoladas porque elas foram perseguidas, estavam sendo perseguidas, né? A resistência existiu e existe, sobretudo, a resistência de mulheres, e por isso há o retorno e a intensificação da violência contra as mulheres. O que Silvia estava vendo na Nigéria parecia um flashback pesadelo. Então, ela trouxe essa experiência para a Caliban e a Bruxa como forma de manter para as futuras gerações a história que corre risco de ser apagada. A lição está aí. No Brasil também a gente vê aí a foto da Judith Butler, quando ela veio aqui, Go to Hell, né? Vai para o inferno, menos ONU e mais família. Sempre essa pregação do cristianismo, né? Das religiões cristãs e sua força e sua influência sobre a conformação dos corpos, né? A lição política que eu fico, né, que é possível extrair de Caliban e a Bruxa, é que o capitalismo, enquanto sistema econômico-social, está ligado à opressão, à exploração, ao racismo e ao sexismo. O capitalismo mistifica as contradições das relações sociais. A promessa de liberdade frente à realidade de coação generalizada. A promessa de prosperidade frente à realidade de penúria generalizada, difamando a natureza daqueles a quem explora. Mulheres, sujeitos coloniais, negros
imigrantes deslocados pela globalização. Para a autora, é impossível associar o capitalismo com qualquer forma de libertação ou atribuir a longevidade do capitalismo, do sistema, à sua capacidade de satisfazer necessidades humanas. Federici acredita que se o capitalismo foi capaz de reproduzir-se, e aí a gente vê os diversos capitalismos que a gente tem aqui também, a gente já abordou no início dos nossos encontros, né? Capitalismo fordista, capitalismo cognitivo, capitalismo algorítmico. Isso se deve à rede de desigualdades que foi construída no corpo do proletariado mundial e sua capacidade de globalizar a exploração, processo que segue se desenvolvendo aos nossos olhos. O mundo gira, entra em crise e a gente continua a matar sistematicamente mulheres, negros e indígenas. Eu acredito que, assim como o Bell Hooks, né, fala que o feminismo é para todo mundo, eu também acredito que não tem que ser assim. Esse processo não é natural, ele pode ser mudado, mas se a gente quiser, né? Para mim, o livro me inspirou a buscar as origens da minha própria origem, né? Mas outras mulheres também já estão pensando nisso, né? Mulheres filósofas do continente africano como um todo, de vários países do continente africano, estão fazendo suas pesquisas, buscando saber como era a vida antes da colonização e para que a gente possa recuperar essa história que parece para a gente como um elo perdido, né? Então, a partir daí, a gente vai começar a ter mais acesso a outras histórias que não foram contadas para a gente, né? E a derrubar os perigos da história única universal, né? E perceber que o conhecimento é tão importante na luta contra a opressão. É isso, gente. Muito obrigada.